Maníaco do Parque. Ele vai ser solto em breve, não é isso? Sim, o Maníaco do Parque, ele sempre é notícia porque... Pelo amor de Deus. Porque ele é o criminoso midiático. O criminoso que não é midiático e cometeu crimes, às vezes, mais graves que o Maníaco do Parque, ninguém conhece. E ele fica lá e, eventualmente, o que vai acontecer, simplesmente ele respondeu o processo. Mas o Maníaco do Parque gerou muita mídia, né? Ele, em tese, matou 11 moças de idade próxima, de cor, mesmo tipo de cabelo, mesmo tipo físico. Ele era vidrado nesse tipo de mulher. Cabelos enrolados, não é isso? Um cabelo curto, assim, curto não, cabelo mediano. E ele desenvolveu uma técnica de buscar essas meninas, eventualmente, em metrôs de grande movimento. Então ele tinha uma câmera, porque ele sabia tirar fotografia, ele era muito bom de lábia, e ele queria arrastar essas meninas lá para o Parque do Estado. E lá, ele matava essas meninas. E foi gozado que a gente acompanhou isso desde o comecinho. E uma coisa que o delegado perguntou para ele é o seguinte: como é que você conseguia identificar aquela moça como vítima? Ele falou: olha, primeiro que eu procurava essa aparência que eu te contei. Mas segundo, ele falou o seguinte: eu não podia abordar qualquer mulher com aquela aparência. Eu olhava a maneira que ela andava e a fisionomia do rosto. Por quê? Porque ele era tão esperto, porque ele é um predador. Ele tinha que localizar uma vítima que tivesse com baixa autoestima, uma vítima que tivesse passando, ele conseguia perceber que ela não estava no momento bom da vida ou até meio deprimida. E a maneira de você andar e a fisionomia revela isso. Ombros arcados, um pouco de cifose, aquele rosto choroso. O corpo fala, né? O corpo fala. E aí ele abordava e ele se alegava fotógrafo. Nossa, você é uma mulher bonita. A mulher já, opa. E ele passava a fazer elogios. Então a menina tá para baixo. Aparece um cara do nada, bom de papo. E colocando ela para cima. E essas moças acreditavam, subiam na moto e iam pro Parque do Estado. Que loucura. Porque ele ia tirar fotografia e, eventualmente, ele ia oferecer na praça e essas meninas iriam ganhar dinheiro. Às vezes com uma foto de mão, uma foto de rosto e assim por diante. E lá, o interesse dele não era sexual. O interesse dele era matar essas meninas. Após matar essas moças, e eu consegui, na época, ver o laudo psicológico, e também conversei com o Dr. Guido Palomba, e ele mesmo disse que ele era um canibal. O canibal é aquele homem ou aquela mulher que tem prazer em morder carne humana. Nossa. Então ele fazia o quê? Ele matava essas moças, a moça morta, ele mordia as partes íntimas dessas mulheres. Ele mordia e ia embora para casa. No dia seguinte, Ju, ele voltava e mordia de novo. Aí ele voltava para casa. Aí ele voltava no outro dia, mordia de novo, até o corpo começar a cheirar. Por volta de 3 a 4 dias. Aí ele parava. E aí, ele passava um tempo... Ele só mordia, ele não arrancava pedaço e mastigava e engolia. Ele só ficava mastigando. Ele mordia. Tanto é que eu consegui, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Isso aqui, o delegado mandou fazer uma arcada dentária dele na época. Esse molde você tirou do corpo ele tirou do corpo das vítimas. Não, esse molde é da arcada dentária do Maníaco do Parque. Depois que ele foi preso, Depois que ele foi preso. Por quê? Porque o delegado pegou essas amostras e mandou para a perícia, porque tinha fotos direitinho da embocadura nele das vítimas. Para poder comparar que as embocaduras eram muito próximas. Então, tudo ficou provado contra o Maníaco do Parque. E ele está preso há praticamente 28 anos. Em tese, ele vai ser solto em maio, junho de 2028. Tá aí próximo. Então, E muita gente me pergunta: Lordelo, ele vai ser solto? Pô, em tese vai. Porque ele cumpre uma pena. Por exemplo, o Marcola, daqui a pouco, completa 30 anos de cadeia. Marcola tem 27 anos preso. Mas como é que deixa um cara desse na sociedade de novo? Vai cometer outros crimes? Mas a lei diz o seguinte: depois que você cumpre a pena, você tem que soltar. Esses dias agora, tem 4, 5 dias, estourou uma bomba que aconteceu lá no Espírito Santo, não sei se você vai lembrar, na cidade de Aracruz. Um jovem há 3 anos, um jovem de 16 anos, vidrado em jogo de matança, desses jogos eletrônicos, ele se fantasia com uma roupa tática da polícia, coloca uma máscara, consegue comprar um revólver calibre 8 cano longo, invadiu 2 escolas no mesmo dia em Aracruz, Espírito Santo, há 3 anos. Matou 4 crianças. Foi detido depois.
foi apreendido como menor. A pena como menor, 3 anos de reclusão. 3 anos de apreensão desse menor. Só que ele cumpriu 2 e completa 18 anos. O que diz a lei? Você tem que completar esse outro ano no estabelecimento de maior de idade. Então ele foi tirado de uma fundação casa e foi colocado num estabelecimento, num presídio normal. Ele cumpriu a pena. Foi solto essa semana. 3 anos, porque Foi matou solto. 4 crianças. Porque ele era menor. Esse cara é completamente biruta. Porque um garoto que se fantasia de um super-herói ou de um vingador, com uma pistola, com uma arma cano longo, entra numa escola e sai matando as pessoas, esse garoto não bate bem da cabeça. Esse garoto é um retardado mental. Tem um retardo mental. Foi solto. O maníaco, como é que era a relação dele com os outros presos? Como que ele vivia lá dentro da cadeia? Porque ele também não bate bem. A relação dele com os outros presos é excelente. Por quê? Porque esse tipo de personalidade é uma personalidade inteligente. É uma personalidade que sabe que ele não pode aprontar, que senão ele morre. Que senão ele apanha. Então essas pessoas têm uma inteligência para o mal e uma inteligência de autossobrevivência. Então ele se deu super bem na cadeia. Dizem que queriam matá-lo, nunca encostaram a mão nele. Só para você ter uma noção, eu acompanho esse caso desde o começo. E eu fiz no meu canal no YouTube, que é o Na Cena do Crime, eu entrevistei uma psiquiatra que foi no presídio onde ele estava, que nem sabia que ele estava lá, porque ela fazia um trabalho de doutorado sobre psicopatas. E ela chegou lá, falou com o diretor do presídio, e eu fui diretor de presídio, era normal você receber padres, pastores querendo fazer evangelização, e você recebe médicos, psiquiatras querendo entrevistar. Tudo isso para estudo. E normalmente o diretor de cadeia vai permitir, porque é um estudo científico. E lá o diretor falou, olha, por sinal, quem está aqui é o maníaco do parque. Ah, nossa, é mesmo? Nossa, eu quero entrevistá-lo, porque essa pessoa deve poder falar muita coisa interessante para o meu estudo. Aí, o que faz o diretor? Ele autoriza, mas ele vai conversar com o preso, se o preso aceita ou não. O preso aceitou, porque o maníaco do parque é falante. Ele quer dar entrevista. Ah, ele é simpaticão. Simpatia. Amigão da galera. Ele gosta de falar, ele fala bem. Ele quando dá entrevista, ele é meio que um artista. Ele se porta como um artista. E aí, Ju, o que aconteceu? Foi marcada a primeira sessão, entre aspas, aí, de terapia com ele e com a médica. Uma sala mais ou menos desse tamanho, que ele foi retirado da cela. Uma mesa mais ou menos dessa distância. Então ficou a doutora e o maníaco do parque. E ficou a porta aberta e o agente penitenciário dentro da sala. Bom, começou essa consulta clínica, vamos dizer assim, e o maníaco do parque, logo nos primeiros minutos, falou, olha, eu não consigo me concentrar porque está muito barulho. Eu não consigo me... E realmente parece que estava com muito barulho naquele dia. E a médica também se incomodou, falou para o agente carcerário, olha, precisa fechar a porta. Eu preciso ter um contato mais pessoal com ele. Que corajosa. E aí, o que aconteceu? O agente acabou cedendo, ele sai da sala e ele encosta a porta. Meu Deus. Bom, e aí retoma-se essa consulta psiquiátrica, vamos dizer assim. Ju, passou menos de 10 minutos, ele nessa posição, conversando com a médica, em dado momento, ele avança na médica, ele pega no pescoço da médica, ele avançando com o corpo, e a médica relatou, praticamente rosto a rosto encostado, ele segurando no pescoço dela, e ela fala assim pra ele, com o olho arregalado, você vai me matar? E aí ele respira por 2 vezes, ele solta o pescoço e fala, brincadeirinha, doutora. Meu Deus. Ela continua a consulta. Que desespero. Só de contar já é desesperador. Porque ele matava as vítimas aqui. Ele matava aqui. E aí, ela chegou a fazer mais 4 consultas com ele. Tá? Então, ele tem essa personalidade. E ele sabe que o tempo de cadeia dele está acabando. O tempo de cadeia dele, em tese, é maio, junho de 2028. E aí, o que nós descobrimos lá do meu canal, Na Cena do Crime, foi um furo de reportagem que a gente conseguiu. Isso no final do ano passado. Foi que, no ano passado, de uma hora para outra, ele arrancou todos os dentes da boca. Sozinho? Sozinho. Sem anestesia? Tipo, saiu arrancando? Sozinho. Ele hoje, o maníaco, é um homem desdentado. Meu Deus. Acabou, ele não tem mais dente. Meu Deus. Ele Onde não tem mais será dente. que ele fez isso? Então, vamos lá. Quando eu tive a certeza... Ele quer colocar lente? Lente sem o dente. Mas o que nós descobrimos? Como é que ele arrancou os dentes?
ele trabalha num setor de costura de bolas de futebol, de bola. E essas bolas, ela tem uma linha que é muito resistente. Ele foi colocando... Isso é uma técnica antiga que antigamente se utilizava, quando não tinha dentista. Ele amarrava o dente nesse fio e puxa. E dá um tranco. E ele fez isso com todos os dentes. Você perguntou pra mim... Não deve ser tão fácil também, né, doutor? Sim, puxar assim. Mas veja bem, ele tem retardo mental. Eu conversei com o meu dentista e eu perguntei pra ele, pro doutor Diego, falei, doutor Diego, o maníaco do parque arrancou todos os dentes. Ele falou, é impossível, Lordelo. Então. Eu falei, por que, doutor, o senhor acha que é impossível? Porque a dor é muito grande. Sim. É impossível. E a dor é demais. Como é que ele ia aguentar? Falei, doutor, ele arrancou. E aí eu expliquei pra ele que ele não é uma pessoa normal. E ninguém na cadeia viu ele arrancando? Não, ouviram e deixaram? Não, porque ele fica sozinho a maior parte do tempo. Você fica sozinho, você não tem companhia de ninguém ali. Então ali, eu expliquei pro dentista o seguinte, falei, doutor, ele tem um retardo mental. E por ter o retardo mental, essa pessoa, ela muitas vezes não sente dor. Não. Ou ela sente a dor e não se importa com aquilo. Porque a cabeça dessa pessoa não é uma cabeça normal. E realmente ele arrancou. Só que tem um detalhe que me chamou muito a atenção, que também nós descobrimos. Em seguida, ele começa a se portar como uma pessoa afeminada, que está aqui na foto. Está aqui na foto. Ele começou coisa que ele nunca fez, a se feminilizar. E a última notícia que eu estou sabendo dele, que eu vou trazer para você. Não, exclusivo? Isso, para você, Deus. que eu vou trazer para você, e eu tenho foto para provar. O maníaco do parque, em todos esses 27 anos, ele manteve o mesmo peso, manteve a mesma firmeza. Ele praticamente nem envelheceu. Dá uma olhada. Não trabalha, né? Essa foto ele tem 27 anos. De cadeia. A idade dele hoje é 58 anos. Você fala que ele tá assim? Não, ele estava assim até um ano atrás. Aí ele começou a se feminilizar, tá? Só que, de meses pra cá, o que eu descobri? Ele começou a comer compulsoriamente, compulsivamente. Comer, e ele engordou. Ele tá com 110, 115, 120 quilos. Nossa! E ele mudou a fisionomia, tá aqui, ó. Eu acho que eu trouxe... Ele tá gordinho. Olha isso aqui. Ele tá muito diferente, né? Olha aqui. Aqui, olha. Ele com 57 anos. E aqui ele agora com 58. E ele cortou o cabelo. Aí as pessoas me perguntaram da minha equipe do Na Cena do Crime, Lordelo, por que ele fez isso? A gente vai pensar, a gente vai refletir. Na minha cabeça é o seguinte. Ele tem certeza que ele vai ser solto. Primeira coisa que ele fez, ele arranca os dentes. Por que ele arrancou os dentes, Ju? Porque ele disse ao psiquiatra que fez o exame criminológico que ele é um canibal. Ele confessa. Ele tem prazer em morder carne humana. Quando você arranca os dentes, o que acontece? Você tem vontade de comer? De mastigar quando você arranca os dentes? Eu acho que não sei. Que não. Não, que não. Não tem. Ou nem tem como, né? Nem tem como. Então eu acredito que ele sabe que a vontade vem e ele não consegue controlar. Vou te dar um exemplo. O tarado sexual. Ou talvez, tipo assim, ele pode até tentar, mas não vai machucar, não vai deixar vestígio. Não, mas eu acho que na cabeça louca dele, ele arrancando os dentes, aquela vontade que vem de dentro. Vou te dar um exemplo para te fazer uma comparação. Você pega o pedófilo. O pedófilo, quando ele começa a ter essas vontades sexuais com menor de idade, ele não resiste. Ele sabe que é errado, mas ele não resiste. Outro exemplo, pega a pessoa que tem compulsão sexual. Ele começa a querer sexo, ele paga por sexo uma vida, perde tudo o dinheiro, ele não consegue parar. Então as pessoas que têm compulsão, a pessoa que tem compulsão a comer. Eu tive uma funcionária que ela era chocolatra. Chocolate, eu não conseguia parar de comer chocolate. Então ele pensou o seguinte, eu tenho vontade de matar e morder carne humana. Então na cabeça dele, se eu arrancar os meus dentes, isso é uma conclusão minha de alguns psicólogos que eu conversei. Sim. Se eu arrancar os meus dentes, eu possa não ter mais essa vontade. Eu anulo essa vontade. Ou eu posso tentar, não vou deixar a marca dos meus dentes pra ninguém comparar depois com a minha carga dentária. Não daria pra morder. Sem dente você não tem como morder. Chupar, ficar mastigando. É o máximo que... Mas eu entendo que ele falou, aí eu corto esse mal. Aí, por que ele se tornou afeminado? Porque no exame criminológico dele deu que a vontade dele era ser mulher.
Ser mulher. Ser mulher. A vontade dele lá atrás. E ter a mesma aparência das vítimas. Pode ser. Só que, talvez passou na cabeça doentia dele o seguinte: tudo bem, eu vou sair agora em 2028, mas eu sou muito conhecido. Ah, uau. Se eu sair, um cara vai me reconhecer na rua e vai me dar um cacete. E talvez ele pensou o seguinte: eu preciso mudar a minha fisionomia. Como é que eu mudo a minha fisionomia? Engordando. São teorias minhas. Por quê? Porque ele nunca fez isso em 27 anos. Porque em um ano ele começa a ter todo esse processo de transformação. Então, a gente vai ter que aguardar. O Ministério Público diz que vai pedir um exame criminológico dele. E o exame criminológico dele, alguns juízes entendem, se o exame for negativo, que é perigoso ele sair, o juiz pode segurá-lo na cadeia por mais tempo. Por exemplo, o Champinha, que todo mundo sabe, foi apreendido com 16 anos de idade. E eu vou te contar uma coisa, ele está detido há 23 anos. Nossa. Porque o exame criminológico dele não recomenda soltura. Só que isso acontece com poucas pessoas na cadeia. Né? Vamos ver e vamos torcer para que isso aconteça com o maníaco do parque, porque ele não tem condição nenhuma de voltar à sociedade.